Não vai esquecer, hein? Hoje, dia de Libertadores na Globo, ao vivo, depois de Mania de Você. Tem Botafogo e São Paulo e eu trago pra você, torcedor do Botafogo, boas lembranças, boas energias. Nós voltamos 26 anos no tempo pra relembrar um feito desse cara. Lembra dele? Zé Carlos, atacante do Fogão, Zé do Gol. Ele fez o gol que deu o título do torneio Rio-São Paulo ao Botafogo. Adivinha em cima de quem? Do rival de hoje, São Paulo. Peça uma cara de brabo e ele dá. Pose marrenta. Chute em direção à lente da câmera. Zé do Gol, um típico jogador midiático dos anos 90. Eu creio que eu tinha um bom professor na época, né? Que era o Túlio Maravilha. Túlio vai fazer! Gol! Zé Carlos foi aluno dos bons, na arte de fazer gols e dar entrevistas falando a respeito dele mesmo na terceira pessoa do singular. Com a bola lançada, né, na área, e o Túlio desviou, o Zé Carlos só encostou, né? Essa foi a descrição de um gol de título sobre o São Paulo. Passou por todo mundo, o Rogério ficou! Gol de Zé Carlos e o Botafogo é campeão do Rio-São Paulo. Lembrança oportuna antes das quartas de final da Libertadores contra o Tricolor Paulista. Ah, o Zé do Gol adoraria estar em campo. Eu falava, ó, Zé Carlos em campo não tem pra cá em branco. Então, assim, eu creio que pra essa Libertadores aí, o Botafogo tem que ir pra cima, tem que ganhar essa competição, porque eu creio que o Botafogo tem muito tempo, né, que não ganha um título. O primeiro jogo foi no Morumbi. O primeiro gol, dele, Zé Carlos. Hoje, provavelmente, seria anulado por impedimento. O São Paulo virou com Dodô e França. Mas o Botafogo fez 2-2 com o Sérgio Manuel e garantiu a vitória por 3-2 nessa cobrança de falta do Jorge Luiz. No jogo de volta, o Jefferson fez 1-0 para o Botafogo, mas o São Paulo empatou com o Adriano e virou num pênalti que o Dodô sofreu e converteu. Mais de 56 mil pessoas estavam no Maracanã, inclusive o técnico da seleção brasileira da época. O Botafogo não precisa ter pressa, porque esse resultado leva para disputar uma final de pênalti. Não adianta se apavorar. Dos jogadores em campo, o Zagallo acabou levando para a Copa da França, naquele mesmo ano, o Bebeto e o Gonçalves, do Botafogo, e o Denilson e o lateral Zé Carlos, do São Paulo. No entanto, o grande Zé Carlos daquela noite vestia preto e branco. O Wilson Goiano, ele cruza e há uma jogada no ar entre o Márcio Santos e o Túlio, ninguém fica com a bola, e essa bola acaba sobrando lá no segundo pau, onde eu completo, que eu acho que o Rogério, ele pensou que eu estava em offside, né, impedido. 2 para o Botafogo, 2 para o São Paulo. Botafogo campeão do Rio-São Paulo 98. A festa começou no Maracanã e invadiu a noite do Rio de Janeiro. No ritmo O Iaiá de Zé Carlos, que na falta de uma companhia melhor, dançou com o capitão Gonçalves. Festa família, é claro. Eu trouxe meu pai que veio da Bahia, né? Veio da Bahia para dar essa vitória ao Botafogo. Era uma época em que jogador profissional de time grande não ficava rico da noite para o dia. O herói daquele título sobre o São Paulo, um atacante de 23 anos de idade, recém-chegado da Bahia, morava na concentração do clube. Antes de virar o Zé do Gol, antes de ter um sofá confortável e uma casa para descansar, o Zé Carlos conheceu muito bem um banco de praça aqui em General Severiano. Pelo jeito, a quinta-feira para ele vai ser com cara de sono e muita vontade de dormir. Mas não tem problema. Essa aí, né? Vida continua. Mais um título pro Fogão. Zé Carlos tá na área. Se pintar, ele faz. Parecia marra, mas era propaganda. Um dia já foi a alma desse negócio chamado futebol. Grandioso Chacrinha já falava, né? Quem não se comunica é sim se trombica. Então a gente tem que se autopromover de uma forma que não precise menosprezar ninguém, mas de uma forma saudável. Ele fazia bem demais isso aí. Zé do Gol, figuraça, que legal. Rio-São Paulo, gente, foi um torneio que acabou, mas na época a gente levava bem a sério, viu? O time do São Paulo que você viu, tinha Rogério Ceni, Dodô, Denilson, Márcio Santos. Refazendo o convite, Botafogo e São Paulo ao vivo na Globo, depois de Mania de Você. E olha que legal, gente, a Taça da Libertadores estava no Rock in Rio, foi lá dar um rolezinho, né? A mais desejada estava lá curtindo a cidade do rock. Aproveita, segura ela aí, gente.